Para a China, os Estados Unidos da América são a maior ameaça, um poder à sua porta. Tentando acompanhar, a China se uniu à Rússia, mas em vez de se fortalecerem, ambos acabaram mais isolados. Enquanto isso, os Estados Unidos da América têm aliados globais e a capacidade de projetar seu poder onde desejarem. O que faz China e Rússia temerem tanto um confronto com os Estados Unidos? Analisemos detalhadamente porque eles sabem que não podem vencer, examinando suas forças militares, economias e estratégias, e porque os Estados Unidos da América têm vantagem nesses aspectos. Além disso, os Estados Unidos seguem como a maior potência global. Começaremos talvez com a diferença mais óbvia entre os três países, seus gastos militares e orçamento. De acordo com as estatísticas mais recentes, os Estados Unidos da América têm o orçamento militar para 2023 foi de cerca de 916 bilhões. Compare isso com os chineses, ou mais precisamente, o Exército do Partido Comunista Chinês, ou PLA, Exército de Libertação do Povo, que tinha um orçamento em 2023 de cerca de 296 bilhões de dólares americanos. Isso significa que os gastos de defesa nacional dos Estados Unidos da América são mais de 3 vezes maiores que os da China. Os gastos militares dos Estados Unidos da América representam cerca de 40% dos orçamentos de defesa mundial, enquanto a China fica em segundo lugar com aproximadamente 13% dos gastos globais. E a Rússia está ainda mais em desvantagem. Excluindo as demandas da guerra na Ucrânia, o orçamento militar russo em 2021 foi de cerca de 66 bilhões de dólares. Nos últimos anos isso quase dobrou. O aumento no orçamento da Rússia pode ser explicado pelo fato de estarem direcionando mais recursos para a guerra. Isso também indica o que pode acontecer com os Estados Unidos da América e a China em um conflito teórico. Para referência, os orçamentos militares dos países são apenas frações de seus respectivos PIBs, Produto Interno Bruto. Os Estados Unidos da América gastam cerca de 3,5% do Produto Interno Bruto em defesa nacional, um percentual relativamente alto no Ocidente. Por outro lado, a China investe cerca de 1,6% do seu produto interno bruto em defesa. Se a China gastasse tanto quanto os Estados Unidos da América em seu exército, precisaria investir cerca de 5% do seu produto interno bruto, o que poderia prejudicar o restante de sua economia. Mais uma vez, a Rússia está muito pior neste aspecto. O orçamento militar de 2021 já estava em torno de 3,7% do produto interno bruto. Com o orçamento dobrado e a economia abalada pelas sanções ocidentais, a porcentagem saltou para 7%. Ainda mais perigoso para a Rússia, seu anúncio de orçamento de 2024 estimou que os gastos militares representavam quase 40% do orçamento total do seu governo. Isso indica que a Rússia estava direcionando recursos para seu exército em detrimento de outros setores, o que pode ter impactos prolongados na economia do país. Ainda assim, o país investia apenas uma fração do que os Estados Unidos da América ou a China gastavam em suas forças armadas. Vamos analisar os orçamentos em uma perspectiva histórica. Entre o fim da Guerra Fria em 1991 e 2021, os Estados Unidos da América gastaram 19 trilhões de dólares em defesa. Isso é 16 trilhões a mais que a China, e quase tanto quanto o resto do mundo combinado no período. A diferença entre os gastos mostra a vantagem dos Estados Unidos da América no palco militar nos últimos 30 a 60 anos. Esse contraste é exemplificado pela disparidade nos avanços tecnológicos militares entre os Estados Unidos da América e a China, que, apesar dos esforços, não conseguiu acompanhar o ritmo americano. Vamos analisar alguns exemplos principais de projeção de poder militar, com foco nas forças navais e aéreas de ambos os países. A Força Aérea dos Estados Unidos da América tem, sem dúvida, a maior frota de aeronaves de combate do mundo. Ela usa principalmente o que são considerados aviões de quinta geração, como os F-22 e F-35 em serviço desde 2005 e 2015, respectivamente. Porém, também possui um número significativo de aeronaves mais antigas, de quarta geração, em F-16Cis, que estão se tornando obsoletas por designs mais recentes. Por outro lado, a China iniciou o século XXI com aeronaves principalmente de segunda geração da União Soviética, substituindo-as até 2017 por equivalentes de terceira e quarta geração, como o Chengdu J-10. Você pensaria que o progresso seguiria, mas não foi o caso. O caça de quinta geração J-20 da China ainda enfrenta problemas de motor e furtividade, apesar de várias reformulações. O design do motor teve que ser substituído pelo menos 4 vezes,
tudo em um esforço para trazer o avião em conformidade com as capacidades da última geração. Relatos indicam que o país avançou na modernização do J-20 ao transportar um F-117 caído, um avião de terceira geração dos Estados Unidos da América, avião de ataque furtivo de Kosovo e roubando informações do desenvolvimento do F-35 no início dos anos 2000. Há muito mais que falta ao J-20 para torná-lo um sólido caça de quinta geração, comparável ao F-22. Como resultado, a tecnologia de aviões de combate chineses está cerca de 15 a 20 anos atrás da dos Estados Unidos da América. Ainda mais importante é que os Estados Unidos da América e sua Força Aérea projetam seu poder militar perigosamente perto da fronteira chinesa. Isso ocorre porque os Estados Unidos da América mantêm mais de 750 bases militares em mais de 80 países ao redor do mundo. O Exército dos Estados Unidos da América mantém mais de 50 mil tropas no Japão, que controla ilhas estratégicas no Mar da China Oriental. Além disso, as bases militares dos Estados Unidos da América estão espalhadas pelo Mar do Sul da China, nomeadamente perto do Estreito de Malaca. O estreito é crucial para a economia chinesa, pois a maioria do seu comércio naval com a Europa, Oriente Médio e África passa por lá. A Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos da América projetaram seu poder contra as reivindicações chinesas nesses dois mares. Isso é principalmente para criar uma separação entre a China continental e Taiwan, um país que a China tem seus olhos desde a sua separação. De acordo com um relatório do think tank RAND, que compara os Estados Unidos da América e a eficácia militar chinesa, 2 possíveis cenários podem acontecer se os Estados Unidos da América. O primeiro é que a maior parte do combate entre os Estados Unidos da América e a China aconteça em torno do Estreito de Taiwan, mais próximo da China continental. Os primeiros ataques seriam nas ilhas Spratly, no Mar do Sul da China, ou próximo ao arquipélago japonês, com Okinawa sendo um grande aeroporto americano no Mar da China Oriental, sendo a primeira opção a examinada. Em todos os cenários, a IRAND prevê que a Força Aérea dos Estados Unidos da América, com sua tecnologia furtiva superior e um arsenal maior de aeronaves de combate e multiuso, pode impor efetivamente a superioridade aérea sobre as águas chinesas. A superioridade aérea diminuiria à medida que o conflito se aproxima ou entra no continente chinês. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos da América tem um truque diferente na manga para o combate no continente: bombardeiros furtivos. A tecnologia de bombardeiros furtivos dos Estados Unidos da América, especialmente nos modelos B-1B e B-2, é quase inigualável no mundo. Isso é aprimorado pelo fato de os Estados Unidos da América possuírem talvez as bombas penetrantes mais avançadas, como a Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrators, uma bomba de 30 mil libras que pode perfurar até 60 pés de concreto reforçado. Mesmo os primos menores do Massive Ordnance Penetrators, a Bomb Live Unit, 109 de 2 mil libras, e a Guided Bomb Unit, 72 de 5 mil libras, receberam sistemas inteligentes de orientação e posicionamento, permitindo que funcionem de forma relativamente independente do bombardeiro. A Força Aérea dos Estados Unidos da América pode enviar bombardeiros a longas distâncias para implantar bombas inteligentes que atingem bunkers reforçados, dizimando suprimentos de armas, bases militares ou centros de comando vitais do inimigo. Mesmo no cenário de Spratly, a presença de bombardeiros é mais eficaz, pois os alvos primários serão costeiros e menos protegidos por defesas em camadas do que os do interior. A Força Aérea dos Estados Unidos da América está prestes a implantar a primeira aeronave de 6ª geração do mundo. O Northrop Grumman B-20 e um Raider teve um voo de estreia em 2023. A aeronave deve ter uma capacidade operacional muito maior que seus antecessores, além de ser mais econômica na manutenção. Isso levou o Exército dos Estados Unidos da América a encomendar pelo menos 100 dessas aeronaves, com opções de usar mais de 200. A aeronave deve entrar em serviço militar até 2027, quando começará a substituir todos os bombardeiros atuais da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Com o custo reduzido, a frota de aeronaves bombardeiras do país pode crescer e se aprimorar tecnologicamente nas próximas décadas. Os bombardeiros furtivos e suas cargas explosivas podem representar uma ameaça direta tanto para a China quanto para a Rússia. Os bombardeiros podem ser usados para desativar os mísseis nucleares e os silos de ogivas de ambos os países
sem a intervenção dos Estados Unidos da América, que poderia usar suas próprias armas nucleares. A Guerra Fria provocou uma proliferação de ogivas nucleares nos Estados Unidos da América e na União Soviética. Nos anos após a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a Rússia reduziram constantemente seus suprimentos de ogivas nucleares implantadas. Estimativas modernas sugerem que ambos os países mantiveram cerca de 1.700 mísseis nucleares ativos e outras 2.000 a 4.000 ogivas nucleares armazenadas dependendo da velocidade de desativação. A China possui cerca de 400 ogivas, com aproximadamente 24 implantadas em mísseis intercontinentais e bases de bombardeiros pesados, segundo a Federação de Cientistas Americanos. Isso é importante porque, embora China e Rússia possuam significativos arsenais nucleares, a maioria de suas ogivas permanece armazenada em vez de implantada ativamente. O Instituto das Nações Unidas para a Pesquisa sobre Desarmamento e a Federação de Cientistas Americanos indicam que a Rússia armazena a maioria de seus mísseis e ogivas terrestres em bunkers subterrâneos, particularmente na Península de Kola e perto de grandes centros populacionais na parte europeia do país. Considerando que os Estados Unidos da América são um membro ativo da OTAN, a Força Aérea dos Estados Unidos da América poderia, em tese, utilizar essa aliança para levar seus bombardeiros diretamente à fronteira OTAN-Rússia no leste ou norte europeu. Desse modo, os silos nucleares são facilmente alcançados, evitando eficazmente todo o Oceano Ártico, outro possível ponto de entrada. Os Estados Unidos da América podem não precisar usar bombardeiros para esse fim. Estima-se que os Estados Unidos da América e seus aliados tenham um estoque conjunto de aproximadamente 7.500 mísseis Tomahawk e mísseis de ataque conjunto aéreo-superfície, mísseis de ataque conjunto aéreo-superfície, considerados suficientes como poder de fogo convencional para superar a dissuasão da China e da Rússia. Recentemente, os Estados Unidos da América também desenvolveram o sistema de implantação rápida do Dragão, ressaltando sua capacidade de penetração a longa distância. O sistema permite que aeronaves de transporte não modificadas carreguem e lancem mísseis de cruzeiro, transformando-as em bombardeiros aéreos para a superfície. As aeronaves de transporte têm capacidade de carga muito maior que os bombardeiros, o que significa que a Força Aérea dos Estados Unidos da América poderá lançar mais mísseis de cruzeiro e ataques com bombas simultaneamente nos próximos anos. Tanto o bombardeiro B-52 quanto o recente sistema Rapid Dragon podem lançar mísseis nucleares, o que significa que os Estados Unidos da América também podem lançar um primeiro ataque nuclear. É extremamente improvável, pois várias políticas feitas nos últimos 40 anos foram justamente para conter a produção e implantação de armas nucleares. Contudo, os Estados Unidos da América e Rússia permitiram que a maioria dos acordos nucleares expirasse sem renovação, o que significa que nenhum dos lados tem controle ou supervisão efetiva sobre as implantações nucleares do outro. Isso não é um conceito muito angustiante para os Estados Unidos da América, como pode parecer à primeira vista. Lembre-se, os Estados Unidos da América ainda podem lançar ataques convencionais capazes de desativar os locais de lançamento nuclear russo. É improvável que o oposto ocorra, pois os Estados Unidos da América armazenaram suas ogivas no interior e a Rússia não possui capacidades furtivas similares. A única solução seriam os mísseis balísticos intercontinentais, que provavelmente seriam detectados 10 minutos após o lançamento. Ademais, com o avanço militar russo em declínio, a guerra na Ucrânia quase anulou a habilidade do país de projetar influência geopolítica e militar externamente. As sanções ocidentais iniciadas em 2022 tornaram a Rússia economicamente dependente da China, estimando-se que esta represente mais de 1/3 das exportações russas. Isso indica que a Rússia provavelmente terá que imitar a China, que está distante da capacidade nuclear e de defesa dos Estados Unidos da América. Mesmo com a presença da Força Aérea dos Estados Unidos da América, a Marinha ainda deve estar anos à frente da China. O mais notável é que os Estados Unidos da América têm 11 porta-aviões, enquanto a China tem apenas 2. Isso permite que a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos da América realizem ataques devastadores mais próximos das águas da China do que esta conseguiria repelir. Além disso, o porta-aviões chinês mais recentemente desenvolvido, o Fujian, é considerado inferior em capacidades ofensivas, defensivas e estratégicas quando comparado ao navio Gerald R. Ford dos Estados Unidos da América. Porém, em uma eventual guerra em torno de Taiwan, a China pode não precisar usar um porta-aviões,
compensando a diferença com suas capacidades navais de longo alcance. Apesar de a China ser considerada a maior e possivelmente mais econômica marinha, os Estados Unidos da América ainda lideram em quantidade e importância de grandes navios de guerra. Isso inclui destroyers, em que os Estados Unidos da América têm aproximadamente 50% mais navios para implantar do que a China, que, no entanto, tem mais navios levemente blindados, que provavelmente não serão tão adequados em guerras costeiras e em mar aberto como grandes navios. Além disso, em um cenário hipotético onde os Estados Unidos da América e as marinhas chinesas se enfrentam, os Estados Unidos da América poderiam pedir ajuda aos seus aliados. Estes incluem a Coreia do Sul, com a quinta marinha mais forte, e o Japão, sexto lugar entre as potências globais. Os três aliados poderiam concentrar seus esforços no Mar do Sul ou no Mar do Leste da China, criando uma força naval esmagadora que a China não conseguiria igualar. A guerra literal ou costeira entre a China e os Estados Unidos da América favorece mais os Estados Unidos da América devido aos seus esforços contínuos para modernizar os fuzileiros navais. O reinvestimento e reestruturação Força Design 2030 potencialmente redirecionarão os fuzileiros para uma força totalmente operacional, de longa distância e autossuficiente. Isso começou com o corpo de fuzileiros navais removendo tanques, pontes e até artilharia de reboque de seus suprimentos. Os fuzileiros serão reequipados e retreinados para estabelecer bases militares improvisadas em ilhas, especialmente no Indo-Pacífico. A partir daí, os fuzileiros usarão mísseis de longa distância e tecnologia avançada de drones, impulsionada parcialmente pela guerra na Ucrânia. Isso permitiria que os fuzileiros se tornassem uma força eficaz de reconhecimento contra a inteligência e dissuasão naval. Dessa forma, os fuzileiros estão sendo reorientados de resposta a crises para a negação do mar, o que pode ser visto como uma oposição direta à China e seus esforços para expandir sua influência através dos mares do sul e do leste da China. Os Estados Unidos da América ainda possuem uma vantagem insuperável em guerra naval anti-superfície, especialmente no uso de submarinos, aeronaves e navios para eliminar a capacidade de transporte anfíbio da China. Transporte marítimo terrestre. O estudo da RAND mostrou que a China reduziu sua desvantagem nesta categoria, mas apenas devido à duplicação do número de navios operados entre 1996 e 2017. Ou seja, o poder destrutivo dos Estados Unidos da América diminui por terem mais alvos. Apesar disso, a RAND estimou que os Estados Unidos da América poderiam destruir cerca de 40% da frota chinesa em apenas uma semana. Eles também prejudicariam a capacidade da China de realizar campanhas costeiras e reabastecer navios em alto mar, outro aspecto essencial para favorecer os Estados Unidos da América quando lutando contra a China. Isso se deve à sua experiência. Durante e após a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a OTAN usaram suas forças militares em missões no exterior, como a Guerra ao Terror, que durou 20 anos, e seus aliados usar seus avanços militares em campanhas reais, reestruturando e modificando capacidades operacionais em resposta a situações de combate. O envolvimento russo em conflitos internacionais após a Guerra Fria costumava se limitar a ataques de longo alcance ou venda de armas para um dos lados. A Rússia adquiriu experiência de combate limitada ao usar suas tropas para repelir insurgências em ex-países soviéticos como Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Moldávia e Ucrânia. Na maioria desses eventos, a Rússia tinha uma vantagem numérica e tecnológica decisiva. Além disso, a Rússia lutava contra pessoas criadas pela doutrina militar soviética e que usavam armamento soviético. Isso deu à Rússia uma visão incomparável da estratégia e da capacidade tecnológica de seu oponente. Em contraste, a última guerra em que a China esteve foi na Guerra Sino-Vietnamita de 1979, há mais de 45 anos. Isso indica que há poucos remanescentes de táticas e pessoal da guerra influenciando a atual política militar e treinamento da China. Assim, os Estados Unidos da América testaram suas táticas e equipamentos em batalha de várias formas. O avanço tecnológico militar é baseado em seus êxitos e falhas em situações reais. China e Rússia só poderiam usar testes teóricos e simulações, principalmente contra adversários igualmente hábeis. Os Estados Unidos da América também não entrarão em conflito contra a China ou Rússia sozinhos. Especificamente, há a aliança da OTAN na fronteira oeste com a Rússia.
Se combinarmos os países da OTAN, excluindo os Estados Unidos da América, suas forças militares, provavelmente serão as segundas melhores e maiores do mundo, com cerca de 2 milhões de membros ativos e um orçamento anual de aproximadamente 300 bilhões de dólares. Além disso, França e Reino Unido, membros da OTAN, possuem seus próprios arsenais nucleares e sistemas de dissuasão. Alemanha, Reino Unido e França também são grandes desenvolvedores de armas, com tecnologia militar comparável aos Estados Unidos da América. Os países da OTAN geralmente recebem equipamentos dos Estados Unidos da América logo após serem implantados por eles. A leste, os Estados Unidos da América também participam do diálogo de segurança quadrilateral, junto com Japão, Austrália e Índia. A participação da Índia é questionável, já que o país também faz parte de países como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, além de China e Rússia. Mas a Índia e a China frequentemente entram em conflito por causa da política externa e reivindicações territoriais nos Himalaias. Além disso, Japão e Austrália também têm grande presença militar. O Japão possui a sexta maior marinha do mundo. A Coreia do Sul é uma aliada crucial dos Estados Unidos da América, especialmente no conflito com a Coreia do Norte, que é apoiada pela China e Rússia. A rede de alianças americanas indica que uma ação ofensiva da China ou da Rússia provavelmente envolveria dezenas de países em pelo menos 3 continentes, podendo rapidamente se transformar na próxima guerra mundial. Além disso, as recentes escolhas de política externa americana podem mudar conforme o partido e presidente no poder. Há um contraste acentuado entre a administração do 45 graus presidente Trump de 2017 a 2020 e a administração do presidente Joe Biden de 2021 a 2024. Trump foi uma presença polarizadora no cenário global, pois sua administração às vezes ia contra as ações do presidente. Trump frequentemente tinha uma visão favorável de países autoritários como a Rússia e a Coreia do Norte. Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a atingir este ponto. Foi o primeiro presidente a pisar na Coreia do Norte. Contudo, isso ocorreu após a Coreia do Norte testar suas capacidades nucleares, provocando uma resposta distinta dos Estados Unidos da América, de que enfrentariam qualquer ameaça direta com ação militar imediata. Trump foi moderado em suas negociações com a Rússia, o que levou muitos a sugerirem uma conspiração mútua para se ajudarem em suas respectivas eleições. Apesar das atitudes amigáveis, os Estados Unidos da América aplicaram sanções contra a Rússia em várias rodadas. Trump também criticou geopoliticamente os países da OTAN, que gastam muito menos em defesa nacional do que os Estados Unidos da América proporcionalmente ao produto interno bruto. Os gastos militares da maioria dos membros da OTAN só começaram a aumentar em direção ao mínimo recomendado de 2% do produto interno bruto após 2021. Por outro lado, o governo Biden focou mais em manter suas alianças existentes, especialmente com a OTAN, Israel e Coreia do Sul. Além disso, o governo Biden foi crucial em restringir a capacidade da China de importar tecnologia e obter vantagens ao exportar metais e químicos, especialmente para a América Latina e Rússia. Os 8 anos combinados permitiram à administração dos Estados Unidos da América adquirir experiência valiosa no redirecionamento e manutenção de suas alianças. Com a OTAN cortando laços com a Rússia por meio de sanções e cessação de importações de gás e petróleo, houve menos discrepâncias entre as declarações anteriores centradas em Trump e a política externa dos Estados Unidos. Isso pode significar que os Estados Unidos da América não deixariam a aliança tão cedo, pois a OTAN se tornou mais crucial do que nunca para manter a ordem na Europa Oriental. Não importa qual partido governa os Estados Unidos da América, existem muitas razões para o país manter suas alianças atuais e rejeitar China e Rússia. Com as atuais medidas econômicas para prevenir exportações de tecnologia, é provável que China e Rússia permaneçam atrasadas em relação aos Estados Unidos da América em termos de avanços na tecnologia militar nas próximas décadas. Os Estados Unidos da América, ao implementar novas tecnologias e aprender com exemplos no Oriente Médio desde o início dos anos 2000 e com a atual guerra de drones na Ucrânia, está mais preparado do que nunca para defender a democracia globalmente. Mas o que você acha? A China e a Rússia se tornarão audaciosas e declararão guerra aos Estados Unidos da América em um futuro próximo? Deixe-nos saber na seção de comentários e obrigado por assistir. Agora confira caso os Estados Unidos da América e a China entrem em guerra, quem perde hora a hora. Ou clique neste outro vídeo